Jó capítulo 8, o versículo de número 5. Antes de começar a leitura aqui, deixa eu perguntar para você uma pergunta aqui que eu tenho certeza que eu sei o que você vai responder. Você crê que Deus ele é poderoso? Quem crê que Deus é poderoso? Mas não podemos crer somente de boca para fora. Temos que crer verdadeiramente que Deus é poderoso. Você crê que Deus ele é poderoso para restaurar famílias, restaurar saúde, restaurar finanças? Quem crê? Ele é poderoso. Então, independente da situação, nós temos que crer que Deus ele é poderoso. Aqui nesse capítulo, nós vamos estudar aqui uma parte, na verdade são 2 versículos, de um amigo de Jó que ele dá um conselho por Jó. Mas antes, esse amigo, vamos se dizer que ele julga o Jó, julgando o Jó que o Jó estava passando tudo que ele estava passando, né? Ele perdeu família, perdeu bens, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu a saúde também, ficou leproso, porque o Jó estava no pecado. E ele estava ali falando: olha, Jó, você está no pecado, é por isso que está acontecendo, tem alguma coisa de errado aí na sua vida. E o Jó não estava no pecado. Mas aí ele dá alguns conselhos que bom para a nossa vida nesse dia de hoje. Então veja, os conselhos que ele estava dando era correto, mas o julgamento dele não estava de acordo ali com a palavra. Vamos ver o que diz aqui no versículo de número 5. Diz assim: mas se tu de madrugadas buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Diga glória a Deus. Volta a perguntar: você crê num Deus que restaura? A Bíblia diz que Ele vai restaurar a morada da tua justiça. O que é isso? Ele é Deus que restaura a casa. Eu creio que Ele é um Deus que restaura casamento, Ele é um Deus que restaura família, Ele é um Deus que restaura saúde. Mas para isso nós temos que crer. E aqui esse amigo, ele dá alguns conselhos importantes. O primeiro conselho que ele dá, volta para mim no 5, ele diz: mas se de madrugada buscares ao Deus Todo-Poderoso. Aqui, para você entender, quando ele fala da madrugada, no entendimento que eu quero trazer para você aqui hoje, não quer dizer que eu tenho que buscar a Deus de madrugada. É bom buscar a Deus de madrugada, amém? Mas a madrugada aqui representa um momento de escuridão, um momento de luta, um momento de trevas, um momento às vezes de dificuldade. Então, quando estou passando por esse momento, o que eu devo fazer? Primeiro ponto, nós devemos buscar Deus. A Bíblia diz aqui, se buscares a Deus e ao Todo-Poderoso. Então não adianta só você pedir oração, é necessário você buscar Ele de todo o seu coração, se entregar a Ele de verdade mesmo. Ontem um jovem me fez uma pergunta que eu achei até interessante. Ele me mandou um vídeo ali pedindo uma explicação e tal, e falando até sobre buscar Deus. E aí eu fiquei meditando naquele vídeo e entendi ali o que o pastor estava falando. Às vezes tem pessoas que ela jejua, ela vem para a igreja, ela lê a Bíblia, sabe, ela além de ler a Bíblia, ela está ali, tem o tempo dela de oração. Às vezes ela está se empenhando até mais esse ano em buscar o Senhor. Mas veja, será que é de todo o coração? Será que nós estamos buscando a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração? Aquele momento que você está parando para buscar a Deus, você para tudo. A Bíblia diz: fecha a porta do seu quarto, fala em secreto ao seu pai, que ele te ouvirá. Quando diz fechar a porta do seu quarto, trazendo aqui para a igreja, que como é que eu fecho a porta do meu quarto aqui na igreja? É naquele momento que você fecha os olhos, que você não vai olhar para um irmão, que às vezes você está lá, tem momentos que você olha para uma pessoa que você desanima. É verdade ou não é? Eu não sei, não vi quem estava buscando e quem não estava mais. Eu já tive aí no meio, e às vezes a gente entende que eu olho para o lado, aí você está ali buscando a Deus, quando você olha para um lado, aí tem um irmão assim. Tem outro que não ora, tem outro que não busca, nunca vai encontrar o Senhor, irmão. Nunca vai encontrar Deus. Então eu tenho que buscar Deus de todo o meu coração.
Eu tenho que clamar a Ele de todo o meu coração. Vou fechar os meus olhos. Deus, eu quero te encontrar nessa noite. Eu quero ter um encontro com o Senhor nessa noite. Eu preciso aqui ter um particular com o Senhor. Eu preciso de uma reunião com o Senhor. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu quero te encontrar. Eu não aceito essa situação. Mas enquanto você não clamar a Deus de verdade, você não vai encontrar. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz isso. Coloca para mim, fazendo favor. Jeremias 29, 13. O que ele diz aí, ó? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso o quê? Coração. Está aqui o segredo. O que é buscar a Deus de todo o coração? Sabe, é você parar tudo. Eu vou parar tudo agora, é eu e Deus agora. Senhor, eu quero te encontrar, eu quero te achar. Eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta o quê? Se abre. Então tem situações que ninguém vai poder fazer por você. Eu não posso buscar Deus por você. É você que tem que buscar Deus. É você que às vezes está aqui precisando de uma restauração. É você que está precisando de um milagre. Então você tem que se levantar hoje, sabe, buscar de todo o seu coração. Deus, eu estou aqui, eu vou buscar. Então o primeiro passo para ter uma vida restaurada, lembrando, o Jó perdeu tudo. O Jó tinha perdido tudo, o que sobrou foi a mulher. E misericórdia da mulher. A mulher ainda que sobra, chega ainda para ele e fala assim: ô Jó, por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre? Misericórdia, né? A que sobrou ainda fala isso. Fala, meu Deus do céu, olha, a que sobrou para me ajudar, vem para piorar a situação. Então veja, praticamente o Jó não tinha mais nada. E os amigos do Jó condenando ele: ô Jó, você está no pecado. Mas aí agora esse amigo dá um bom conselho para ele. Falou: Jó, se você buscar Deus, busque a Ele de todo o seu coração, se entregue a Deus de todo o seu coração, você vai encontrar. E quando você encontra Deus, o que você encontra? Amós, coloca para mim Amós, livro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Olha o que ele diz aqui, ó, em Amós, capítulo 5, versículo de número 4. Diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel. Olha lá, Deus está falando com o povo dele, Deus está falando conosco, aqueles que é da igreja, amém? O que ele diz? Buscai-me o que, igreja? Vivei. Então quem busca Deus vai encontrar a vida. Então vamos aqui mudar essa palavra. Então, se a pessoa que busca Deus, ela encontra a vida, a pessoa que não busca Deus, ela vai encontrar o quê? A morte. A pessoa que não busca o Senhor só encontra a morte, só encontra a destruição. Então o próprio Deus está falando: olha, eu estou falando da casa de Israel, eu estou falando com o meu povo, o povo que eu escolhi, o povo que eu chamei. Se vocês me buscar, vocês vão encontrar vida. Ele é Deus poderoso para restaurar. Agora não adianta só você chegar aqui e eu perguntar para você: olha, vocês creem que Deus é poderoso? Eu creio. Vocês creem que Deus restaura? Eu creio. Mas quando é na sua vida, você fala: ah, meu Deus, está tudo acabado, já era. Quem falou para você que está acabado? Aparentemente, diante de tudo e todos lá, a vida do Jó estava acabada. Mas no final da vida dele, nós entendemos que Deus mandou para ele o dobro de tudo que antes ele tinha. Amém, igreja? Deus deu o melhor para ele. Mas por quê? Porque ele não abandonou o Senhor, ele permaneceu firme. Então quem busca o Senhor vai encontrar vida. Então o primeiro passo aqui, se você quer restaurar a sua vida, a sua casa, a sua saúde, o seu ministério, volta para mim lá em Jó, capítulo de número 8, versículo 5. Então o que ele diz? Se de madrugada buscar ao Deus Todo-Poderoso e pedires o que, igreja? Misericórdia. O que é você pedir misericórdia? Clamar a Deus por misericórdia. Nada mais é do que você buscar o perdão, a compaixão, o favor de Deus, a ajuda de Deus nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, às vezes aonde ninguém pode te ajudar, somente Deus. Existem situações na nossa vida que assim, somente Deus vai poder nos ajudar. E eu tenho que clamar: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia da minha vida espiritual. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15,
Tem que clamar a Deus misericórdia, peça a Ele misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Olha o que ele diz aqui, ó, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus já está no telão, vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente, o que a igreja? Endemoniada. Olha lá que triste. Essa mulher chega até Jesus e começa a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Veja que interessante, ela não pediu, tem misericórdia da minha filha. Ela disse o quê? Tem misericórdia o quê? De mim. Mas por quê? Ela não estava aguentando aquela situação. Existem situações na nossa vida, irmão, que parece que a gente não vai aguentar. Parece que a gente não vai suportar. Não pense que sua vida vai ser sempre mil mar de rosas, não, viu? Por isso é importante a gente sempre estar na presença de Deus, principalmente se tudo está dando certo na sua vida. Uma coisa é certa, o diabo ele vai querer fazer de tudo para dar errado. Ele vai querer fazer de tudo para te parar, para que você desanime. E se você está aqui hoje falando, pastor, os negócios estão difíceis para mim. Às vezes tem pessoas que na madrugada estão pedindo até a morte. Para você saber que às vezes é Deus está vendo você ali na beira da sua cama lá, clamando, Senhor, eu não estou aguentando mais, pedindo a morte, para quê? Mas por causa das lutas, não, Deus não permitiu tentação, senão humana, mas fiel é Deus, não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar. Clame a Ele, fala, Senhor, eu não estou aguentando. Essa mulher chegou e falou, Senhor, eu não estou aguentando a situação lá em casa, o problema lá na minha casa, você está com um problema na sua casa, você está com um problema familiar. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema na sua vida sentimental. Então hoje você tem que tomar uma atitude. Não fique esperando pelos outros, não. É você que tem que se levantar hoje e falar, Deus, eu não aceito essa situação. Eu clamo a tua misericórdia, o teu favor, a tua ajuda. Me ajude, Senhor. Olha para a minha casa, a minha família está se desviando, sabe, eles estão indo por um caminho errado. Meu Deus, estou vendo só destruição. E era o que essa mulher aqui estava vendo, ela não viu uma mudança. Agora ela encontra uma oportunidade, sabe, de mudança, quando ela ouve falar de Jesus, ela vai até Jesus, ela clama aqui, pedindo, Jesus, olha aqui. Então você vê que era uma mulher que ela tinha um entendimento espiritual, e ela sabia que o que estava acontecendo na vida dela era algo espiritual, era um demônio que tinha ali. E a Bíblia diz no versículo 23, diz assim, ó, mas ele não lhe respondeu o quê? Palavras. E às vezes acontece, você está clamando, você está buscando, e parece que Deus não está te ouvindo. Jesus estava ali vendo aquela mulher vindo e gritando, porque você vai ver aqui que a Bíblia diz que ela gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou tranquilo ainda aqui falando no microfone, mas imagine ela gritando. As pessoas olhavam e falavam, está vindo uma doida aí atrás. Os discípulos olhavam, aqueles que seguiam Jesus, e essa mulher está vindo aí atrás aí, ó. Aos olhos naturais era uma doida, mas não era uma doida, ela estava desesperada. Ela precisava de um socorro, ela precisava de uma ajuda, ela já não estava mais aguentando. Então olha a importância, se você hoje, você fala, pastor, eu quero a minha casa restaurada, você clamar, Deus tem misericórdia e não parar. Eu poderia pegar o primeiro culto aqui, eu falei sobre o Bartimeu. O Bartimeu clamou misericórdia, tentaram parar ele, a Bíblia diz que ele clamou mais alto. Às vezes as pessoas dentro da igreja vai tentar te parar, tentar te impedir de caminhar. Às vezes aquelas pessoas que aparentemente falam que segue Jesus, serve Jesus, mas você conhece a pessoa pela boca, pelo que ela fala. Você vai conhecer um servo de Deus pela palavra, por aquilo que sai da boca dele. A Bíblia diz que o homem de Deus fala a palavra de Deus. Quando você encontrar alguém que vive falando da vida dos outros, aquela pessoa não é uma enviada de Deus. Aquela pessoa é enviada do inimigo para te tirar do caminho, para tentar te parar. Porque o servo de Deus, a Bíblia diz que ele fala a palavra de Deus. O homem de Deus sempre vai falar a palavra.
E essa mulher clamando, dizendo: Senhor, tem misericórdia. E ele diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. Veja, ela não estava aguentando mais. Despede ela, Senhor. Despede essa mulher, o Senhor não vai atender ela, despede. Aí o que Jesus fala? Versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, o que, igreja? Mas antes dela pedir socorro, o que ela fez? Ela adorou. Diga assim: eu tenho que adorar. Diga: eu tenho que adorar. Pode estar difícil. Diga: pode estar difícil, mas eu vou adorar. Não deixe, irmão, de adorar. Vou adorar, vou adorar, adorar. Pastor, ninguém está me ouvindo, eu vou adorar. Deus não está me ouvindo, eu vou continuar te adorando. Eu não recebi minha cura, eu vou continuar adorando. Sabe, a salvação ainda não chegou lá na minha casa, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar exaltando. Ninguém pode parar verdadeiramente um adorador. Diga glória a Deus. E logo que ela adora, ela diz: socorre-me. Para, irmão, você está esperando a ajuda do homem? Você está esperando a ajuda do homem, de pastor, de obreiro, de alguém aqui? Irmão, a sua ajuda vai vir dos céus. A Bíblia diz, o próprio salmista diz: olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem de quem? Do Senhor. O seu socorro não vai vir de mim e nem de nenhum homem aqui. O seu socorro vai vir do Senhor. Foi Ele que te trouxe aqui. Então essa mulher entendeu isso, porque os homens que estavam ali junto de Jesus queriam que ela o quê? Fosse o quê? Embora. E geralmente o homem é assim, mas Jesus não. Jesus estava ouvindo, estava ali preparando aquela mulher para ela receber algo grande. Diga glória a Deus. E às vezes é uma preparação. Nem sempre que o Senhor está calado não quer dizer que Ele não está trabalhando. Às vezes o silêncio de Deus, Ele está trabalhando na sua vida. E você está pensando em desistir, para de adorar: mas pastor, eu não estou ouvindo. Continue adorando, continue louvando, porque você vai ver Deus, Ele te respondendo, amém? E ele diz, olha lá, versículo 26, diz assim: ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar a quem? Aos cachorrinhos. Pronto, agora já foi uma afronta. Era para essa mulher pegar agora a vida dela agora, fala assim: quer saber, eu vou embora daqui. Ele não me responde, não me dá atenção, ninguém olha para mim, estão me chamando de doida aqui. É apenas aqui um entendimento que eu estou tendo, porque provavelmente, se você vê alguém gritando atrás, você fala assim: poxa, é doido, não é verdade? Olha a doida vindo aí. Principalmente a pessoa que não é espiritual, que não entende. Ela fala: está vindo um doido, uma doida aí atrás. Ela poderia pegar agora as coisas dela e falar: não, vou embora. Mas não, ela ficou. E o que ela fez? Olha o que ela diz aqui, versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus, o quê? Então o que ela estava falando aqui? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aos seus pés. Além de adorar, além de estar ali louvando, ela falou: eu vou permanecer aos pés do Senhor. É ali que você tem que permanecer, aos pés do Senhor. O lugar mais alto que um servo de Deus pode estar é aos pés do Senhor. Diga glória a Deus. Mesmo que eu não receba ali a resposta, mesmo que eu estou vivendo uma vida de humilhação. Às vezes você está aqui e você fala: pastor, eu estou vivendo uma vida de humilhação, uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Parece que eu só estou perdendo. Parece, diga assim: parece. Porque quando você está aos pés de Jesus, você vai ver que no final tudo vai dar certo, tudo dá certo. Amém, igreja? Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: tudo vai dar certo, amém? Olha para trás aí, para a sua frente, diga: tudo vai dar certo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus te trouxe aqui para dizer para você que tudo vai dar certo. Mesmo que até agora você fala: pastor, está dando errado. Tem pessoas que estão torcendo para que dê errado na sua vida, mas eles vão ficar torcendo e vão ver a sua vitória em nome de Jesus, amém? E essa mulher permaneceu. E o que Jesus fez? Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua... Isso aqui é demais, mano.
Jesus queria olhar para ela. Será que Ele pode olhar para mim, para você, no momento de luta e falar: olha, ô Leandro, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, Maria, ô José, ô João, ô Joaquim, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu o quê? Desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? Sã. Deus restaurou aquela casa. Diga glória a Deus. Então lembre-se, ela clamou por misericórdia, ela não desistiu, ela não parou. Volta lá onde a gente está, lá em Jó, estudando. Então você viu, primeiro passo, nós temos que buscar o Senhor. Segundo, pedir misericórdia. Terceiro passo, agora é importante, olha lá. Se fores o quê? Puro e... Cuidado. O diabo ele vai tentar entrar, sabe aonde? No seu coração, com uma mágoa, com rancor, com ódio. Pastor, eu não odeio ele, mas sabe que não consegue orar por ele? Então você está odiando. Se você não for puro, você não vai ter ali sua morada restaurada. Tem que ser puro de coração, tem que ser limpo de coração. Você tem que guardar o seu coração. Ele diz, olha, você tem que ser puro, limpo. Mateus capítulo 5, versículo 8. Coloca para mim no telão. Felizes, bem-aventurado os limpos do quê? De coração, porque eles verão a Deus. Está aqui o segredo. Eu tenho que ser limpo. Pastor, mas alguém me causou muito mal, me prejudicou muito. Ore por ele. Apresente a vida dele. Quando você guarda uma mágoa, um ódio, um rancor, você vai trazer perturbação para a sua vida, você vai trazer doença para a sua vida. É você que vai ficar mal. É como se você estivesse se envenenando. Você mesmo está se envenenando. Mas pastor, todo dia, sabe, aquela pessoa está fazendo mal comigo, lá no trabalho, ela está tentando me prejudicar, sabe, ela me persegue. Ore por ela. Apresente a vida dela. Você tem que ser puro de coração. Você quer ver Deus na sua casa? Você quer ver Deus na sua família? Você quer ver Deus no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida financeira? Quer ver? Não adianta só você ser dizimista, não. Se você tiver algo contra um irmão, você não vai prosperar. E se estiver prosperando, vai ter uma hora que sua casa vai cair. Você tem que ter o coração puro, porque Deus não vai aceitar as suas ofertas. E se Deus não aceita as suas ofertas, não vai haver multiplicação. E se não houver multiplicação, você vai ter falta. Então não basta você ser dizimista e ofertante. É importante você guardar o seu coração. Salmo 73, versículo 1. Salmo 73, versículo 1. Olha o que ele diz aí, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de quê? De coração. Então quando ele diz verdadeiramente bom é Deus para com Israel, lembre-se, ele está falando de quem? Do povo. Ele está falando nós aqui, você que está aqui hoje. Então Deus é bom, diga assim, Deus é bom. Meu irmão, todo tempo Deus é bom. Ele é bom, acima de qualquer coisa, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Independente do que esteja acontecendo, Deus continua sendo bom, amém? Só que veja, Ele vai ser bom para quem? Para com os limpos de coração. Às vezes nós não estamos vendo a bondade de Deus, porque será que o meu coração está limpo? Eu falei aqui outro dia, né? Até um questionamento de uma irmã aqui. Aí eu vi ela falando assim, olha, já falei aqui, já citei aqui esses dias, eu até achei interessante e fiquei meditando nisso. Ela falou assim, pastor, eu perdoei ele, mas é ele para lá e eu para cá, com outras palavras, não quero nem saber dele. Aí eu fiquei pensando naquilo e meditando e fui orar. Aí na hora eu falei, poxa, eu recebi o perdão de Deus. Quem é que está nessa igreja aqui que já recebeu o perdão de Deus alguma vez? Todos nós. Ou você nasceu puro e você é puro até hoje, você nunca pecou, você é tão santo assim. Será que tem alguém aqui que é tão santo assim? Existe esse aqui? Não existe. Fala, essa pessoa está mal, não existe.
Todos nós tivemos o perdão de Deus, não é verdade? Mas imagine se Deus fala para mim, para você, fala assim: olha, Leandro, eu te perdoo, tá bom? Você me pediu aqui para mim te perdoar, eu te perdoo, mas é você para lá e eu para cá, não quero saber de você não. E aí? Não é bem assim? Quer dizer que você faz, não estou dizendo que você tem que conversar com a pessoa, tem que estar lá na casa dela, tem que estar direto, não é isso. Mas se aquela pessoa aparecer, irmão, Deus abençoe, a paz do Senhor, é o que eu faço. Já vi casos, irmão, de pessoas que tentaram me prejudicar. Eu oro por elas. Tem pessoas que ela mal sabe que eu sei que ela já tentou, e às vezes principalmente quando você está em oração. Quando você tem uma vida de oração, Deus vai te mostrar tudo, irmão. Deus te mostra tudo. Ele nunca vai deixar um servo dele ser enganado. Deus mostra tudo, irmão, tudo. Então o que você tem que fazer? Deus, eu abençoo. Se ele tiver fome, eu vou dar de comer. Se ele precisar de ajuda, eu vou orar por ele. Não vou virar as costas. Não, deixa ele para lá. Não. Imagine, não é assim. Será que eu estou sendo puro de coração? Eu estou sendo limpo de coração? Às vezes por isso não estou vendo a bondade de Deus. Então você viu, tem que ser puro. Volta lá no Jó, o versículo 6. Então você viu. Primeiro, nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração. Segundo, clamar por misericórdia. Terceiro, ser puro. E por último aqui, ele diz o seguinte: e reto. O que é que você ser uma pessoa reta? É você ser uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, irmão. É bonito, sabe, você ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa, como se diz, sincera, uma pessoa que, sabe, não gosta de prejudicar os outros. Não, pastor, eu nunca prejudiquei os outros, não, pastor, nunca prejudiquei, não. Já viu o caso, às vezes a pessoa, ela vai, vamos dizer que às vezes, vou pegar um exemplo de um carro, ela tem um carro para vender, aquele carro dela, acabou o motor, fundiu o motor, ela leva no mecânico, o mecânico fala: você vai ter que gastar tanto aqui, mas dá para você fazer uma gambiarra, né? Dá para você fazer uma gambiarra aqui para você vender. Dá. A gambiarra, se você for fazer um motor, você vai gastar 10 mil. A gambiarra, você gasta 500 reais. Aí dá para você passar para frente. É mesmo, vou fazer a gambiarra, tá certo. Aí ele faz. Quando ele vai vender o carro, aí aparece o comprador: e aí, como é que está o carro? Rapaz, o carro, tá bom, hein? E o motor do carro? Tá zero. Novinho. Acabei até de arrumar esses dias. Não tem problema nenhum. Seja honesto, irmão. Aquilo que você planta, você vai colher. Se algum dia você fez isso, pode se preparar, que se você vai colher em dobro, ou até mesmo em triplo, até mais ainda. Pessoa desonesta. Essa pessoa é suja. Sabe, para conseguir algo, um benefício, ela passa por cima de tudo e de todos. Ela prejudica pessoas. Às vezes é no trabalho, irmão, você está sendo desonesto no trabalho para conseguir uma posição. Você é de Deus, irmão, não faça isso não. Você não precisa derrubar ninguém para você, sabe, conseguir uma posição, não. Eu não preciso disso, ninguém precisa disso. Principalmente você que é de Deus. Eu vou acabar com ele para mim me levantar. Misericórdia, isso não é um pensamento de uma pessoa que é de Deus. Você tem que ser reto, você tem que ser honesto, você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser sincero com as pessoas. Tem aquele caso, já viu aquele caso da pessoa que fala mal do fulano, fala mal do fulano, fala mal, tá lá, fulano, aquele fulano, não sei o que, tal. Aí daqui a pouco quando encontra, fulano, meu amigo, nossa, que saudade de você. Você viu, que pessoa falsa. Ela vai para o inferno, irmão. O lugar desse tipo de pessoa é o inferno. Ela não é sincera, ela não é honesta. É muito triste, irmão, a gente vê pessoas assim. Esse é o pior tipo de pessoa. É o pior tipo de pessoa. Aqueles que na sua frente é uma coisa, por trás é o quê? É outra. Eles não são sinceros, eles não são retos, eles não são verdadeiros. Isso é abominável aos olhos do Senhor. É nojento, irmãos. É triste a gente ver situação assim. A gente tem que ser verdadeiro, sincero com as pessoas. Tem que ser sincero.
É muito triste você ver pessoas assim. Mas você que está aqui hoje, você tem que falar, não, você é diferente, diga glória a Deus. Tem que ser reto. Aí sim, se eu buscar Deus de todo o meu coração, você buscar Deus de todo o seu coração, se você clamar por misericórdia, se você tiver um coração puro, limpo, e se você for reto, uma pessoa honesta, olha o que ele diz agora, olha o final, isso aqui é uma benção, ó. Certamente, diga assim, certamente. Sabe o que é isso? É certeza. Isso aqui não é promessa do Leandro, não é certeza, é palavra. Logo despertará por ti e restaurará a morada da tua o quê? Justiça. Ele restaura a sua casa, família, saúde, finanças. Você vai ver que Deus, ele vai te surpreender em nome de Jesus, amém? Pratique essas 4 lições hoje e você vai ver que mais na frente você vai ter sucesso, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Agora é momento de oração. Antes de orar pela sua família, você vai orar por você agora. Você vai buscar agora a Deus de todo o seu coração. Você vai buscar a Deus agora, se entregar a Ele, fechar os seus olhos. Você não vai olhar para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda. E você vai clamar a Deus, porque Ele é fiel. Porque Deus é fiel, Ele não falha. Assim como Deus é fiel, se você for fiel a Ele, pode ter certeza que você vai ver a fidelidade de Deus ali se cumprindo na sua vida. Clame, busque, entregue sua vida a Ele agora de todo o seu coração, entregue os seus caminhos agora a Ele. Entregue agora tudo que você tem a Ele, agora em nome de Jesus. Entregue em especial o seu coração. Fala, Deus, eu estou aqui antes de orar pela sua família. Se você quer um lar restaurado, a família restaurada, suas finanças restauradas, qual a área da sua vida que você precisa de uma restauração? Deus é poderoso para fazer. Creia, acredite, confie, seja fiel a Ele, busque a Ele de todo o seu coração, se entregue agora. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então vem Jesus abrindo as portas, vem Jesus abrindo a janela do céu, Senhor. Vem, Pai. A Tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor encontram vida, Pai. Queremos encontrar vida para nossa casa, queremos encontrar vida para o nosso corpo, queremos encontrar vida, Pai, para todas as áreas, Pai, aqui do nosso viver, meu Pai. Vem, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem, Pai, nós clamamos o favor do Senhor. Tem misericórdia dessa casa, do casamento, do marido, da esposa, dos filhos, Senhor. Tem misericórdia, Pai, desta pessoa que está clamando, meu Deus, por misericórdia, Pai. Tem misericórdia, nos ajude, Senhor, a ser puro, a ser limpo de coração. Nos limpa, nos purifica, nos santifica. Nos ajude, Senhor, a perdoar, a liberar o perdão, a orar por aqueles que nos maltratam, aqueles que nos prejudicou, Pai. Oh, Jesus, nos ajude a ser honesto, a ser sincero, a ser pessoas verdadeiras. Meu Deus, tira do nosso meio toda a falsidade. Tira, meu Deus, tira, Senhor. Não permita, meu Deus, que este mal venha tomar conta do teu povo, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Ele está aqui. Podes perceber quem sou. Aleluia. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
fim, não é o fim não, meu irmão. Não é o fim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Isso, diga pra ele, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Isso, declare ainda que eu não mereça. E ainda que eu não mereça, permaneces fiel,
Deus é maravilhoso.